Olá, pessoal. Eu sou a professora Marcela Monteiro e hoje eu vou conversar com vocês sobre o Sistema Solar. Bem, essa aula é parte da disciplina de Geologia da Universidade Federal Rural da Amazônia, lá do campus de Tomé-Açu. Vou começar falando para vocês, gente, sobre os objetos constituintes, tá? E a formação do Sistema Solar. Essa figura aí, ela mostra os principais objetos constituintes, que seriam o Sol, que é a estrela principal, e os 8 planetas, né? Aqui vocês podem ver todos esses planetas. Além desses elementos que são considerados principais, existem outros objetos constituintes, que seriam os planetas anãos, que são aqueles corpos que têm características de planeta, mas tamanhos menores do que os planetas em si, satélites, os asteroides, meteoroides, cometas e a poeira cósmica. Esses seriam os chamados corpos menores. Bem, nessa figura aqui à esquerda, vocês podem ver um cinturão branco ao redor do que seria o sistema solar. Ele é chamado o cinturão de Kuiper, que é formado, tá, por pequenos corpos que são similares a cometa. Não são cometas propriamente ditos, porque eles não apresentam a cauda e aquela parte de gelo que constituem os cometas, mas no resto eles são muito semelhantes. E em azul, aqui mais externamente, vocês têm um anel que é a chamada nuvem de Oort. É formada basicamente por planetesimais. Planetesimal, gente, é uma categoria que se atribui a um planeta antes dele chegar a ser planeta em si. Seria aí um dos passos, né, de formação pelo qual um planeta passa. Então, ele passa pela fase de protoplaneta, planetesimal, até ele ser um planeta propriamente dito. Isso significa que os planetesimais eles têm tamanho menor do que os planetas que se conhecem. E é praticamente esses objetos que formam toda a nuvem de Oort. Além desses, existem também no sistema solar os chamados objetos transnetunianos, né? Como o nome já diz, transnetunianos é porque eles estão além da órbita de Netuno. Netuno é o planeta mais distante do Sol e os corpos que estão além deste planeta também fazem parte do nosso sistema solar. Existe aí alguns, vocês já devem ter ouvido falar, Eris, Sedna, Makemake, Haumea, Plutão, né? Lembrem que Plutão antigamente era considerado um planeta, ele foi rebaixado dessa categoria pelo fato do tamanho, o tamanho dele foi... não é um tamanho suficiente para ser considerado planeta, e aí ele saiu da categoria de planeta. Bem, além desses objetos que eu falei para vocês, existem também as chamadas luas. Nós somos bastante familiarizados, não é com a nossa lua que orbita o planeta Terra, mas existem aí outras luas. Existem planetas que têm 30 e poucas luas, o planeta que mais tem luas é Júpiter, com aproximadamente 79 luas, tá? Isso é uma informação recente. Até 2018, eram conhecidas aproximadamente 66 luas. Hoje em dia, já são consideradas 79. E dessas 79, existem 4 luas que são bem famosas, que são as chamadas luas galileianas, né? Ganímede, Calisto, Io e Europa, que foram descobertas por Galileu Galilei. Bem, esses, gente, são os constituintes naturais, mas existem também os constituintes artificiais, que incluem aí satélites, as sondas que são enviadas para estudar o nosso sistema solar. Aqui nessa figura vocês veem alguns satélites retratados, mas certamente existe bem mais do que isso. Gente, o Sol, ele é o objeto constituinte principal do sistema solar, né? Ele é a estrela do sistema solar e constitui aproximadamente 99,9% de toda a massa do sistema solar. Ele exerce uma poderosa atração sobre os demais corpos que estão gravitando ali ao redor do Sol. Bem, a formação do sistema solar, ela ocorreu provavelmente, tá, a partir da explicação dada pela teoria nebular. Essa teoria de Immanuel Kant, de 1755.
De acordo com essa teoria, houve a formação, tá, logo no início de uma nuvem de gás, que é formada principalmente por gases leves, como o hidrogênio. Essa nuvem, ela entrou em colapso gravitacional. Aí, a partir daí, começou a haver uma rotação muito lenta, como vocês podem ver aqui na figura à direita. Essa rotação, ela causou o aquecimento de algumas partes dessa nuvem. E, à medida que o movimento de rotação acontecia, a nuvem ela foi ficando aplanada como um disco. Bem, alguns pontos que eram desse disco que eram mais quentes começou a condensar a matéria. Então, muita matéria foi condensada no centro do disco e a outra parte da matéria foi condensada ali ao redor deste centro. A matéria condensada no centro deu origem à estrela, que seria o nosso Sol, e a matéria condensada ao redor deu origem aos planetas que nós conhecemos. Gente, todo esse processo, formação de estrela e dos planetas, foi ocorrendo simultaneamente, tá? Então, estima-se que desde o princípio lá da contração daquela nuvem de gás até formar o chamado disco protoplanetário, que é aquela área ao redor da estrela onde os planetas se formam, teria passado 100 mil anos. Mas, para que as reações que ocorriam ali no centro daquele disco, onde a estrela estava se formando, para que reações termonucleares começassem a acontecer ali, teriam se passado aproximadamente 100 milhões de anos. O que são essas reações termonucleares? Lembre-se, são aquelas reações de queima dos elementos químicos que estão concentrados ali no centro. Então, essas reações, elas permitem que o hidrogênio seja transformado em hélio e o hélio seja queimado e transformado em outros elementos. Lembrem-se que essa queima, à medida que essa queima vai ocorrendo, são formados aí elementos mais pesados lá da nossa tabela periódica, tá? Então, a gente começa com a queima de elementos leves, como, por exemplo, o hidrogênio, e vai terminar, em alguns casos, com aqueles elementos muito pesados, mais pesados, como o ferro. Bem, todo esse processo, como eu falei para vocês, ele foi ocorrendo simultaneamente. Então, gente, os corpos do sistema solar, eles têm a mesma idade, começaram a se formar todos juntos. E estima-se que a idade é de aproximadamente 4,6 bilhões de anos, tá? 4,55, 4,6 bilhões de anos. Bem, vou falar agora para vocês de modo geral sobre alguns planetas, né, características desses planetas que constituem o sistema solar. E depois, de uma maneira mais detalhada, nós vamos ver características do planeta Terra. Bem, o que é um planeta, né? O que um corpo precisa para ser considerado um planeta? De acordo com a União Internacional de Astronomia, um corpo no sistema solar, ele precisa orbitar o Sol, precisa estar em equilíbrio hidrostático, o que confere a esse corpo uma rigidez suficiente para a autogravitação, precisa ter forma esférica e não possuir nenhum outro corpo de massa semelhante na mesma órbita, ou seja, ele precisa ser o corpo maior e dominante na órbita em que ele se encontra, tá? Para ser considerado planeta, precisa cumprir esses pré-requisitos. Os planetas, todos eles juntos, gente, eles correspondem a apenas 0,1% da massa de todo o sistema solar. Como eu falei para vocês, o corpo principal ali é o Sol. Eles eram conhecidos como astro-errantes, mas hoje em dia já se sabe, né, que eles não são errantes, eles têm uma órbita definida ao redor da estrela. Aqui nessa figura vocês podem ver os 8 planetas aí circulados em vermelho que constituem o sistema solar. Plutão aparece aqui, mas ele não é mais considerado planeta. Aqui a gente pode dividir, né? No círculo vermelho à esquerda, a gente tem os chamados planetas rochosos ou telúricos, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E no círculo à esquerda, nós temos os planetas gasosos, né? Júpiter, Saturno, Urano e Vênus. Vamos ver um pouco a diferença entre essas duas áreas. Bem, todos eles são subprodutos da formação do Sol, como eu falei para vocês. Houve uma grande aglomeração de material no centro da nebulosa solar e ao redor ali o material que não se juntou ao centro foi se juntando ao redor deste Sol, ao redor deste acúmulo de matéria do centro e foi dando origem aos planetas.
Os planetas mais próximos do Sol, gente, que são esses 4, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, eles têm maior densidade, porque eles são formados basicamente por material rochoso e não por material gasoso. As rochas que constituem são principalmente silicatos e óxidos e alguns metais com alto ponto de fusão, como níquel e ferro. Sabe aquela areia branca que a gente encontra na praia? Em muitos locais aquilo ali é silicato, né? São grãos de silicato. Existem exceções. Por exemplo, aqui na região norte nós temos também praias lamosas, que são aquelas praias mais escuras, mas a maioria das nossas praias são formadas por silicato, grãos de quartzo. Bem, esses planetas gasosos, gente, eles possuem essas similaridades que eu falei para vocês, mas também são muito diferentes em alguns pontos, né? Como vocês podem ver aqui, essa figura, ela mostra, por exemplo, a temperatura. A média de temperatura na Terra é de 15 graus, enquanto que a média de temperatura em Mercúrio vai de menos 70 a 430 graus. Outra diferença é entre o movimento de rotação e translação. O nosso movimento de rotação dura 24 horas, né, que caracteriza o nosso dia, aproximadamente 24 horas, e o de translação 365 dias. Mas alguns outros planetas, como por exemplo Mercúrio, eles têm movimentos de rotação e translação muito próximos. Rotação 224 dias, translação 243 dias. Então, eles sim têm características parecidas, os planetas rochosos, mas também são diferentes em alguns outros pontos. Já os planetas gasosos, gente, que são aqueles 4 últimos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles já são caracterizados por baixa densidade, porque, como eu falei para vocês, a massa deles é praticamente formada por gás, embora alguns deles possam ter aí um núcleo formado por gelo e algum material rochoso em pequena quantidade. E eles também são formados, por exemplo, por metano, dióxido de carbono, amônia, mas o principal mesmo gás constituinte é o hidrogênio e hélio, tá? Do mesmo jeito que a estrela. Como o planeta, o sistema solar, gente, ele foi formado a partir ali da mesma nebulosa, acaba que os constituintes, eles têm características parecidas, porque eles tiveram, né, a origem a partir de um mesmo material. Eu vou encerrar essa parte da aula por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me contactar. E logo em seguida, tá, na segunda parte da nossa aula, nós vamos falar sobre o planeta Terra com mais detalhes, porque nele nós temos um interesse maior. Eu espero que vocês tenham entendido e desfrutado dessa aula.